todo o salvamento não foi mais do que obrigação de ser da parte de Deus e de anjos, ou de alguns da sorte. Mas seja grato. Mesmo que você seja ateu, deixa eu te dar um conselho. Seja um ateu grato. Um ateu grato. Um ateu que, não sabendo a quem chamar de Deus, exerce uma gratidão ao acaso. Isso, grato ao acaso. Eu te agradeço, fenômeno da liberdade, da criação, de se formar em conjunções e vetores inexplicáveis, de tal modo que a convergência de todas as forças, ao invés de me esmagar, me catapultou para este lugar de sobrevivência. Obrigado, fenômenos naturais que me carrearam com a possibilidade de mais um dia voltar para casa, beijar a minha mulher, beijar os meus filhos. Essa é a oração do ateu grato. Ou do agnóstico feliz e agradecido. Isso mesmo. Tá bom? Pode recortar e mandar para os seus amigos. É isso aí. Uma sugestão: gratidão faz bem até no coração de quem não crê em nada. É a oração pro ateu. Se eu não creio em nada, mas eu agradeço ao nada que eu não creio. Exatamente. Obrigado, acaso. Você Olha que o nada te responde. O nada vem te dar um abraço, te dar um beijo e você diz: meu Deus, o nada é. O nada não existe, o nada é. Eu vou crer em Deus baseado em lógica, ciência, empirismo e religião. Se Deus está para além dos tópicos averiguáveis, Deus não existe, brother. E todo mundo fica sabendo disso para sempre. Deus não existe. Existe tudo o que ele fez depois que houve o Big Bang. O que ele disse: haja e houve. Essas coisas existem. Mas Deus está fora da existência. Se Deus é contado na existência, Deus não é Deus. Deus é uma coisa. Deus é uma energia que faz parte do universo. Mas não é Deus. O Deus verdadeiro é invisível, inescrutável, inatingível, inimaginável, inconcebível e absolutamente absurdo. E tudo que existe, existe nele. O que existe nele é finito, portanto é estudável, portanto existe. Ele, todavia, é eterno. Porque é eterno e eu não sou eterno, a vida eterna que eu tenho tem apenas a ver com o que será daqui para frente. Mas eu não sou eterno, porque houve um momento em que eu fui criado. Eu provo a vida eterna, mas eu não sou um ente eterno. O único eterno é aquele que criou todas as coisas e em quem todas as coisas existem. Quando o pessoal não entender isso, eles vão estar apenas falando bobagem. Eu estou fora das discussões dessa idiotice. Pois é isso, a pessoa quer saber... É uma filosofia de panacas. A pessoa quer saber exatamente de você, quer ver? Ó? Muitos intelectuais são ateus, pessoas que adquirem um autoconhecimento acabam por não crer em algo tão simples eles como Deus. Eles adquiriram apenas autoconhecimento, eles querem que Deus caiba no conhecimento. É como a pergunta que foi feita a Laplace. Escuta, depois dessa fórmula que o senhor apresentou, onde é que Deus entra? Ele falou: bom, eu apresentei uma fórmula, eu espero que Deus exista fora de todas as fórmulas. Com certeza. Porque senão, né? Senão, meu Deus, estou tratando de um boneco, né? Pois então, eles acabam por não crer em algo tão simples como Deus, não conseguem conceber a existência de um ser divino. Como você, Mas eu Caio? não consigo conceber a existência de um ser divino. Aí ela pergunta para você: como você, tendo tanto conhecimento, conseguiu manter a fé no sobrenatural? Porque eu acho que eu sou menos burro do que esse pessoal.
Deus me fez tão inteligente que eu entendi, menininho, que uma inteligência grande o suficiente não incluiria Deus em nenhum aspecto tópico de nenhuma reflexão da inteligência. É burro incluir Deus no processo da inteligência. Só um cara burro demais faz isso. Por isso eu não tenho paciência para 99% dos filósofos e pensadores. Porque eu acho que a inteligência mínima sabe que Deus não existe. Deus é. E qualquer fala dele comigo vai ser dele comigo, não será minha com ele. Qualquer coisa que eu sei sobre Deus é contra a lógica. É por isso que a Escritura diz, excede a todo entendimento. Excede a todo. O que olhos nunca viram, ouvidos nunca viram, o que nunca subiu ao coração de homem nenhum, nem de Platão, até Einstein, nem a ninguém que venha, não subiu essa reflexão. É quem Deus é. Aí os caras querem entender Deus. Ah, vai entender tua bunda, rapaz. Isso. Eu quase que disse outra coisa, CU. Isso. Com pregas. Vai entender, isso, que é mais fácil. Você nem entende. Você não entende seu intestino, rapaz. O cara não entende o coração dele, o órgão. Não entende o cérebro. Não entende os neurônios. Aí quer entender Deus, o panaca. Ah, pelo amor de Deus, em nome da inteligência, parem de querer entender Deus. Pois é, a pergunta final era essa. Como você conseguiu manter a fé no sobrenatural e não se deixou levar pela ciência? E pela misericórdia de Deus, é isso. Tem alguma inteligência a mais em mim do que essa burrice idiótica. Sobretudo, tem uma revelação que me esmagou quando eu tinha 18 anos de idade. Agora, a vida inteira eu sempre soube que Deus era para ser conhecido, mas não era para ser entendido. Eu nasci sabendo disso, Braulio. Se um dia eu souber de Deus, eu o conhecerei sem conseguir explicar. VNVTV, o canal é você. Mas e aí, brother? Sabe o que eu escutei? Aí ele frequenta uma igreja, que eu não perguntei qual, ele é crente lá. Aí ele falou, ô Braulio, ô compadre, ele é meu amigo da época do compadre. Ô compadre, você trabalha com aquele Caio Fábio lá? Eu falei, é assim. É verdade que ele parou de acreditar em Deus? Os caras falam isso assim, na igreja do cara. Eu falei, por quê? Porque o pessoal tá falando lá que ele parou de acreditar em Deus, já tem muitos anos, que é só da igreja. A frase foi essa, ele parou de acreditar em Deus, Caio Fábio. Porque Deus não existe. O que que nego fala de você, mano? Deus não existe, ele é. Quando eu mudei para Brasília há 15 anos, olha, gente aqui de igrejas presbiterianas nas quais eu preguei milhares de vezes, vim para o aniversário, vim para as inaugurações, vim para as instalações de pastores, vim para fazer casamentos, vim para tal. Me conheciam há anos, me viram expulsar demônios, orar por doentes que foram curados na hora, gente que só não me cultuava porque eu não deixava. Porque eu toda hora dizia de que barro eu era feito. Aí eu me divorciei, não foi preciso nada não, foi me divorciar, eles ficarem sabendo, e aí começaram a dizer que eu tinha blasfemado contra o Espírito Santo e que eu tinha me tornado um anticristo, e que eu era o pior anticristo que já tinha surgido na história do Brasil, porque eu sabia mais do evangelho do que a maioria das pessoas, ou de quase qualquer outra. Imagina só. Olha isso.
De Belzebu, eu fui chamado até não poder mais. E sou ateu toda hora. Toda hora. Agora, eu acho engraçado, ano retrasado, um desses que dizia que eu era ateu, a mãe dele ficou com câncer. Aí ele me ligou aqui, pedindo para eu orar com a mãe dele. Botou o telefone no ouvido da mãe, eu orei de todo o meu coração. Aí 1 mês, 2 meses depois, ele me ligou, agradecendo muito e me dizendo que a mãe dele estava completamente curada. Olha que lindo, cara. Aí eu falei, bom, graças a Deus, esse aí é um a menos nessa história. Mas não foi um a menos. Junto aos colegas dele, acadêmicos, ele continua a dizer as mesmas coisas a meu respeito. Ele só não disse que quando a mãe estava morrendo, ele tinha me pedido oração. Aí, sabe o que isso faz em mim? Me santifica. Me dá um gozo de estar sendo injuriado por Cristo Jesus. Eu já vi tudo que você possa imaginar. Agora, a coisa mais fascinante disso é que tudo isso, para mim, se transforma em privilégio de estar vivendo na minha geração não como um cara louvado, porque eles louvam os falsos profetas, foi o que Jesus disse em Lucas. Ai de vós quando vos louvarem, porque assim eles louvaram os falsos profetas e louvam os falsos profetas. E bem-aventurados sois vós, quando todos blasfemarem contra vós e disserem todos os males por causa do Evangelho na vossa vida. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque vocês fazem parte de um seleto grupo de seres humanos que são os profetas que viveram antes de vós. Eu me encho de gozo, cara. Eu estou fazendo parte de um grupo maravilhoso de testemunhas na história humana. Todo dia eu agradeço mais esse privilégio e não entendo nem por que ele foi concedido a mim, de padecer muitas coisas por causa de Cristo Jesus e da fidelidade ao Evangelho e a não abrir mão da glória do Evangelho anunciado aos gentios na sequência do ministério de Paulo, anunciando aos gentios desta geração, não da geração de Paulo. Tem que anunciar o Evangelho aos gentios da minha geração, que tem uma outra configuração social totalmente diferente das do dia de Paulo, dos dias de Paulo. Então, o livro de Atos dos Apóstolos está aberto porque continua sendo escrito. E eu não vim ao mundo para não escrever algum capítulo naquele livro, que já tem milhares e milhões de capítulos e continuará aberto até o último dia, até o último testemunho. Mas e aí, amigão? É isso aí. Aí uma amiga manda aqui no YouTube. Já me falaram isso também, Braulio, mandando para mim. O pessoal, isso aí rola. Vamos dar uma voltinha, Caião? Vamos dar uma voltinha aqui? Isso é medo que as pessoas me vejam e me ouçam. Eles ficam evitando você das pessoas, porque tentando te tirar da galera. Se o filho dele, a filha dele me ouvirem, eles não vão mais querer ouvir a ele. É isso aí. É isso aí. Essa semana eu estava conversando com o meu querido amigo Ed René, e a gente lá, no meio de 1 milhão de conversas, tocamos nesse assunto do pessoal que vai ficando com raiva de mim, com raiva dele, porque depois que os filhos ouvem a mim ou ouvem a ele, por exemplo, a gente estava falando só de nós dois e das lutas que hoje em dia ele começou a experimentar,
violentamente, são as que eu experimento já há muitas décadas, eu falei, olha, é um privilégio, meu irmão, quando isso começa a acontecer com a gente. E o poder que vem, e a liberdade que vem, é uma coisa que não tem comparação. Agora, é tudo fruto de inveja. É só isso. É não levar a sério, é ter compaixão, porque nenhuma pessoa legal, gente boa de Deus, tem esses sentimentos, com esse tipo de atitude e cometendo esse tipo de blasfêmia contra a tua alma e a tua vida. Mas para nós será sempre bem-aventurança servir sem nos envergonharmos do Evangelho como poder de Deus para todas as pessoas da nossa geração, héteros, homo, LGBTQI+, assexuados, sejam eles quem forem, de qualquer que seja o grupo generacional, vindo de qualquer pecado, pode sair da suruba e vir. Eu te abraçarei com amor e te compartilharei a graça de Deus com o sorriso da misericórdia. Perdoados estão todos os teus pecados. É isso que eles não aguentam, essa liberdade de ser Cristo na vida hoje. Isso é que é insuportável.